Olá, 50 e muitas. Hoje conversamos aqui no programa com a doutora Maria Helena Vermon, mastologista, que foi a primeira mulher presidente da Sociedade de Mastologia do Rio de Janeiro. Ela aprofundou seus conhecimentos no Instituto do Câncer de Milão, na Itália, e trabalhou na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, nos programas de rastreamento de câncer de mama. Doutora Maria Helena reside e atua na cidade do Rio de Janeiro. Olá, doutora Maria Helena, obrigada por estar aqui no 50 e Muitos. Eu que agradeço, um prazer estar com as mulheres 50 e muitos. É isso aí, 50 e muitas, porque somos muitas, e 50 e muitos são muitos outros anos que ainda temos pela frente, se Deus quiser. Muito importantes pelo nosso conhecimento e pela forma que nós estamos encarando, hoje em dia, os 50 e muitos. Hoje podemos começar a protagonizar as nossas vidas nos 50 e muitos. Né? Isso Legal. É muito bom. É muito bom. Doutora Maria Helena, para começar, o câncer de mama, o câncer em geral é a segunda doença que mais mata nos países desenvolvidos, atrás apenas das doenças cardiovasculares, né? No caso das mulheres, é o câncer de maior incidência e que mais mata. De qual universo que nós estamos falando aqui no Brasil? Qual a faixa etária de maior incidência e quais os fatores que podem estar levando a esse câncer de mama a ser o mais comum entre as mulheres? O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo desenvolvido, porque nós temos já programas bem estabelecidos de controle do câncer de colo uterino e controle do câncer gástrico através de geladeiras, de esterilização de alimentos. Nos países pouco desenvolvidos, o câncer de boca, estômago, é muito alto. A partir do momento que um país ele industrializa, começam a aparecer uma incidência alta de câncer de colo de útero. E aí a civilização se industrializa um pouco mais, os programas de câncer de colo de útero chegam, porque são programas mais baratos. Hoje em dia, quase todos os países, mesmo muito pouco desenvolvidos, têm programas de rastreamento para o colo do útero, e o câncer da mama começa a ser a doença que mais aparece, porque as mulheres envelhecem mais, elas têm menos filhos, estão num mundo cheio de produtos químicos e alimentares, medicamentosos, que favorece o aparecimento do câncer da mama. Agora, no Brasil, nós temos um universo de em torno de 70 mil novos casos por ano. A previsão para esse ano no Brasil, pelo INCA, era de que teríamos em torno de 66 mil novos casos e 18 mil mortes. Então, nós imaginemos que temos que cuidar dessas mulheres todas. A Organização Mundial da Saúde preconiza que, para o controle da doença, do câncer, precisamos de 3 aspectos fundamentais. Prevenção primária, detecção precoce, cuidado a tempo e adequado e controle dos pacientes já tratados. Prevenção primária seria exercícios físicos, alimentação, tudo que nós sabemos, não fumar, beber muito pouco, evitar alimentos processados, tudo que nós sabemos hoje que tem uma ação fundamental no aparecimento do câncer, não só da mama, como de outros tipos de câncer. Existe também o fator detecção precoce. Existem famílias que têm já um gene defeituoso que quase fatalmente, se essa mulher viver até os 75 anos, vai ter um câncer de mama, por exemplo, ou de ovário. Hoje temos meios de detectar precocemente esses tumores ou lesões pré-malignas, fazendo com que nós tomemos atitudes preventivas, como cirurgias preventivas, tratamentos preventivos, e isso favorece a sobrevida dessas mulheres que antes não sobreviveriam. Por isso, tão importante o cuidado precoce com alimentação, peso, exercício físico, hábitos de vida, estilo de vida adequado e a detecção precoce. Não adianta fazermos detecção precoce se não tratamos adequadamente a tempo. E depois de tratadas, essas mulheres
têm que ser acompanhadas adequadamente, porque elas têm um risco aumentado de desenvolver outro câncer ou desenvolver um retorno da doença, uma recidiva. E eu acho que quando nós conseguirmos, em nosso país, apesar de todos os esforços que vemos fazendo, ainda temos muita dificuldade de contornar todas essas pontas, mas que quando conseguirmos, teremos o controle da doença, que é o mais importante. Agora, doutora, o câncer de mama, por questões genéticas, não é a maioria dos casos, né? No entanto, em que situação que a mulher tem que ficar mais atenta, porque há sim esse risco aumentado? Olha, hoje nós sabemos que, bom, o primeiro fator de risco é ser mulher. Depois é estar acima dos 40 anos. Mas existem famílias que têm uma genética propensa a fazer um câncer de mama ou de ovário, ou os dois. E você começa a desconfiar dessas famílias, hoje mais difícil, porque as famílias são pequenas, a mulher não tem muitas irmãs, muitas primas, muitas tias. Nosso país é um país de muitos imigrantes depois da guerra, pessoas que mudam de estado, pessoas adotadas não conhecem a família. Então, fica, às vezes, dificultoso. Mas a pessoa começa a perceber que a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, uma prima teve câncer de mama, outra teve um câncer de ovário, ou que tem vários tipos de câncer diferentes na família, que também existem síndromes, que a pessoa não tem só câncer de mama e ovário na família, tem outros tipos. Isso tudo, o médico começa a desconfiar. Ou a pessoa começa a apresentar muitas lesões pré-malignas, ou lesões perigosas na mama, mais cedo. Então, essas pessoas a gente começa a considerar de risco, e hoje em dia são encaminhadas a consultar um geneticista, fazer, às vezes, testes genéticos e intervenções anteriores a vir a ter um diagnóstico desfavorável. Por que a mulher que já está na menopausa, que entra na menopausa, ela acaba tendo mais risco? Pela idade. A mulher que está na menopausa, ela tem mais idade, né? E o maior risco do câncer da mama é entre os 50 e os 70 anos. No Brasil, na América Latina, nós começamos a ter uma antecipação desse risco. Acreditamos que pela antecipação da vida sexual, talvez pela antecipação do uso de pílula anticoncepcional, mas existe uma antecipação da incidência do câncer da mama. Mas em torno dos 40 anos começa o risco aumentado. Mas, repito, nas famílias de alto risco genético, esse câncer pode aparecer aos 24, 25, 18 anos. Não há regra, não há mais regra. Começamos a ver cada dia mais nos consultórios as meninas com câncer de mama. Por isso, tão importante, continue falando, continue alertando para a detecção precoce. E existem ainda, imagino, alguns mitos que persistem, né, quando se fala de câncer e de câncer de mama principalmente, né? Quais são os principais que ainda existem? Vários mitos, mas existem alguns que prejudicam o diagnóstico, né? O mito de que se eu fizer uma mamografia, eu aumento o risco de ter um câncer de mama porque tem radiação. É um mito, a radiação da mamografia, mesmo calculada, foram feitos muitos cálculos, acrescentando-se, inclusive, mamografias a pessoas que têm risco e que têm que repetir mamografias mais a miúde. Em nenhuma situação plausível existe o risco de aumento do câncer de mama através de mamografias de rastreamento ou mamografias diagnósticas. Segundo mito, muito ruim, é o mito de que a mamografia pode causar o câncer da tireoide, que elas têm que usar um colar para proteger a tireoide. Tanto a Sociedade de Mastologia como de Radiologia, o Colégio Americano e Brasileiro de Radiologia vem publicando que, inclusive, esse colar pode prejudicar o diagnóstico. Em mamas pequenas fica difícil o acesso em certas áreas da mama, da mamografia. E não existe nenhuma evidência de que o colar protegeria contra o câncer da tireoide, não existe nenhuma evidência de que a mamografia poderia causar um câncer de tireoide. Outro mito que prejudica muito é de que não vou fazer uma biópsia, porque se eu fizer uma biópsia vai alastrar o tumor. Isso é um mito e que às vezes atrasa o diagnóstico, porque faz com que uma cirurgia
seja adiada ou sejam feitas 2 cirurgias, porque a paciente não quis fazer uma biópsia antes. Então, existem vários mitos que hoje nós estamos descartando, e por isso tão importante sempre. Outro mito, porque nós viemos há tantos anos dizendo quanto mais cedo melhor, vamos encontrar o tumor pequeno, porque tem mais cura. Mas se um tumor estiver avançado, o tumor de mama avançado tem cura. E a cura tem uma sobrevida muito alta, muita cura. E nós temos que parar com esse mito, se tiver avançado não tem mais cura. Mentira. Avançado também tem cura, porque quando a gente começa a falar para a mulher, corre, 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 se tiver avançado não tem cura, sim, corre, 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 porque quanto menor o tratamento é menos agressivo, é menos longo, menos doloroso, menos cirurgia, menos remédio, menos quimioterapia, menos tempo, menos tudo. Mas tem cura. Então, corre também, mesmo com tumor grande, porque senão as pessoas ficam achando que já não dá mais tempo, porque está grande. Para desistir, né? Tem que desmistificar essa coisa. Só tem cura quando é pequeno. Não, tem cura pequeno, tem cura médio, tem cura grande. E nós nunca vamos saber qual tem cura. Às vezes um pequeno, que a gente acha que ia ter cura, não tem. E às vezes um grande, que a gente acha que não teria cura, é o que tem. Doutora, a mamografia para diagnóstico é o exame ainda que é usado. Qual a diferença da mamografia para a ultrassonografia nesse caso? O diagnóstico clínico das mamas compreende o exame clínico realizado pelo médico e o exame radiológico das mamas. Houve uma época, e ainda até hoje se estuda muito, mas houve uma época em que eu tive a oportunidade de trabalhar na década de 90, na Organização Mundial da Saúde, que organizava os trabalhos mundiais que se faziam, diferenciando os diversos métodos e comparando os diversos métodos de imagem para saber qual o melhor para o diagnóstico precoce do tratamento do câncer da mama. E qual era o ponto principal? Qual é o melhor método? O melhor método é aquele que faz com que, ao longo dos anos, eu tenha mais pacientes vivendo, né? Então, o melhor método, o método de impacto, que foi aceito na década de 90, o melhor método de diagnóstico de detecção precoce em massa para o câncer da mama, quando comparados todos os métodos separados e alguns conjugados, foi a mamografia. No caso das mamas densas, a mamografia associada ao exame clínico feito pelo profissional adequado, mastologista, ginecologista. Na Europa, nos Estados Unidos, existem enfermeiras especializadas também que examinam as mamas. E às vezes acompanhado de uma ultrassonografia. A mamografia é o único exame real da mama. Hoje ele é digitalizado, mas é uma fotografia, uma radiografia das opacidades mamárias. Então, quando eu faço uma mamografia, eu olho essa mamografia, o mastologista pode ver, e nós vemos uma foto da mama naquela incidência, naquele momento. A mamografia é o exame que pode identificar calcificações microscópicas. Então, é o exame mais adequado para lesões pré-malignas, para calcificações agrupadas, que antigamente chamávamos de microcalcificações. Então, é o melhor exame na mama da mulher madura. Então, é o melhor exame na mama da mulher em torno dos 40 anos. A ultrassonografia é um exame para mamas densas. Então, essa mulher, se ela tem uma mama densa, às vezes eu não vejo bem certas opacidades na mamografia. Então, eu auxilio com uma ultrassonografia que vai me auxiliar a separar tecidos sólidos de tecidos císticos, tecidos líquidos, e vai me auxiliar a ver se existem sombras que podem ser um sinal de câncer de mama. Nas mulheres de menos de 40 anos, que não tem história familiar, ou não tem uma história, uma suspeição genética para serem de alto risco, a gente costuma fazer uma ultrassonografia anual, porque essas mamas são mais densas, então o ultrassom vê melhor essas mamas. E, em casos especiais,
nós fazemos ressonância magnética das mamas. Existe hoje a mamografia contrastada, que é uma promessa. Eu tenho visto muitos resultados bons. A mamografia com tomossíntese, que é a mamografia hoje de maior acurácia, a mais sensível, a mais específica. Agora, tudo depende do que o seu médico vai dizer. Em linhas gerais, nós dizemos mamografia anual, em torno dos 40 anos, é o melhor exame. Exame clínico com seu médico, mastologista ou ginecologista anualmente, e autoexame mensal. Por que o autoexame ainda? Muitos não acreditam e não preconizam o autoexame, mas é um excelente método de autoconhecimento, de autodiagnóstico, e muitas vezes, mesmo em mamas jovens, mesmo tumores pequenos, são detectados tumores com altíssimo poder de cura, altíssimo potencial de cura, através do autoexame. E às vezes é o autoexame que faz a mulher procurar o médico. Eu confesso que eu tenho sempre tive uma mama muito densa, e eu tenho dificuldade no autoexame, porque a gente acaba observando pelo toque muitos nódulos, e você sabe exatamente qual que a gente deve se preocupar. Inclusive, já detectei, e por isso fui há muitos anos, já fiz punção, já fiz biópsia e tudo mais, felizmente benigno. Mas o que dá para dizer para essa mulher que tem essa mesma dificuldade? Ela continue fazendo seu autoexame, porque, de uma certa forma, ela aprende a conhecer aqueles nódulos que sempre existiram, ela aprende a conhecer aquele nódulo que ela já biopsiou, e ele pode, no momento, começar a modificar, crescer, e ela vai começar a compreender uma diferença no corpo, ou não, mas que essas mamas mais difíceis, que ela tenha sempre uma consulta anual com um bom médico, que faça um bom exame das mamas. E vocês, nessas mulheres de mama mais difícil, existe um momento que esses nódulos, em torno da menopausa, eles começam a desaparecer ao toque. A mama fica menos densa, menos entumecida, e nesse momento ela começa a conhecer melhor e pode notar um nódulo, principalmente esses nódulos de crescimento muito rápido, porque a gente faz um exame por ano. Mas os nódulos, os tumores, existem tumores com uma velocidade de crescimento muito rápida, que eles aparecem entre um exame e outro. A gente chama de tumores de intervalo do exame. Então, o autoexame é importante, porque às vezes você fez o exame em abril, em julho tem um nódulo de 2 centímetros, e o exame não viu. Porque, às Entrevistei mulheres nesse caso. Ele fica invisível, às vezes, porque a velocidade de crescimento tumoral ela é variável. Então, às vezes, aquele nódulo vem numa velocidade de crescimento que ele fica 2 anos para crescer e ninguém vê. E a partir do momento que ele toma um impulso, ele cresce em 3, 4 meses, o que ele não cresceu em 2 anos. Então, é muito importante o autoexame, porque às vezes esses nódulos vêm a ser palpáveis, ou mesmo até inflamatórios, às vezes é um sangramento. Então, é importante o autoexame, o autoconhecimento da mama, mesmo nessas mamas mais difíceis, e mesmo sabendo que o mais importante é o exame de imagem, né? Periódico, e o exame clínico pelo especialista, mastologista, ginecologista. Em relação, doutora, à tecnologia, no que já avançamos em termos de tecnologia, nas cirurgias, na reconstituição da mama, o que tem de mais novo? Eu acho que o mais novo da mama é antigo. Nós estamos vivendo a nova era da mastologia. A cirurgia da mama teve seu auge, né? A história da cirurgia da mama e do câncer da mama se confunde com a história do homem e a da medicina. Mas a história da cirurgia da mama começa na última década do século XIX, quando um grande cirurgião preconiza a cura para o câncer da mama através de uma cirurgia radical, onde eles tiravam, inclusive, costelas. Mas isso durou 50, 60, 80 anos e as mulheres continuaram morrendo. E quando eu me formei, há 35 anos atrás,
aqui no Brasil, por isso saí do Brasil, ainda fazíamos, o único tratamento que tinha para câncer da mama era mastectomia, retirada total da mama. E, no caso daquele tumor estar um pouco mais avançado, fazia-se uma quimioterapia. E a radioterapia, no caso de tumores avançados. E acabou. Mas, em 1969, existiu um grande homem, professor Humberto Veronese, do Instituto do Câncer de Milão, que solicita à Organização Mundial da Saúde, em Genebra, que se autorize um protocolo para a conservação das mamas. Na época, ele solicita um protocolo para cirurgia conservadora, que seria a quadrantectomia, onde se tirava um quadrante da mama, baseado nos trabalhos do Poland, de 1980, onde Poland tinha observado que a maior parte dos tumores que voltavam eram perto, no mesmo quadrante onde existiu o tumor inicial. Então, o professor Veronese começa a solicitar à Organização Mundial da Saúde esse protocolo, e só é aprovado em 70, nos meados dos anos 70, ele começa os protocolos iniciais, sem radioterapia, não tem muito sucesso, até que os campos radioterápicos estão mais estudados, melhor tangenciados, novos campos ao mesmo tempo, são inventados, são desenvolvidos, e associada à radioterapia, esta cirurgia, que era a quadrantectomia, tem a sua glorificação. E nos anos 80 é considerado o melhor tratamento para o câncer de mama, inclusive melhor que a mastectomia. Era o quadrante mais o esvaziamento axilar. Nos anos 90, as pessoas estavam muito incomodadas já com essa cirurgia, era muito grande. Começamos a desenvolver cirurgias menores. E a cirurgia da axila também teve uma revolução muito grande, porque antes fazia-se o esvaziamento axilar, hoje em muito poucos casos se faz esse esvaziamento axilar, porque houve também um avanço na radioterapia, na quimioterapia, nas novas drogas, hormonoterapia, imunoterapia, e na tecnologia dos implantes, expansores, próteses, e na própria tecnologia, na multidisciplinaridade desses estudos e desses hospitais que foram montados, hospitais do câncer, onde ali dentro tinham médicos, radioterapeutas, cirurgiões plásticos, torácicos. Então, houve uma facilidade para a troca de experiências, e a cirurgia da mama, que era uma cirurgia ablativa, começa junto com a cirurgia plástica, virar uma cirurgia ablativa e depois reconstrutora. Depois começam as cirurgias com reconstrução imediata, nos casos possíveis. E mais tarde, quando começam a identificar tumores em vários quadrantes, ou quando esses tumores, começam aquelas quimioterapias para diminuir os tumores, permitindo que não se retirasse mamilo, areola, começam as cirurgias também, com o avanço da genética, que a gente começa a identificar famílias de risco, as cirurgias oncoplásticas, que se retira a glândula e se reconstrói, em que se retira uma mama por técnicas da cirurgia plástica, incisões da cirurgia plástica, com reconstruções misturadas às reconstruções da estética, e com implantes oriundos da cirurgia plástica e reconstrutora de tumores, o que hoje chama cirurgia oncoplástica. Então, a evolução nesses últimos 35 anos foi enorme e muito bonita. É bonito participar desse processo, porque a partir de agora é um momento de muita esperança, porque nós temos hoje mais aceitação, inclusive, para as mulheres em quimioterapia. Antes, uma mulher em quimioterapia ficava carequinha e todo mundo colocava em casa. Hoje, essas mulheres estão fazendo programa na televisão. E eu advogo, não é? E eu advogo pelo protagonismo das mulheres carecas, das mulheres que estão se tratando e estão lindas, cuidando de uma doença, com coragem e trabalhando. Por que é que nós temos que colocá-las em casa? Ou colocar uma peruca que às vezes incomoda, é quente, não vão ficar às vezes mais bonitas. A beleza tem que ser algo maior no nosso milênio. E o câncer, no nosso milênio, é uma doença muito usual. Não acho comum, porque eu não acho nenhuma doença comum, nem normal, né? Mas é muito usual e tem que ser encarada como uma fase da vida de alguém. Quando a gente tem um câncer de mama, eu já tive um, a gente não tem que perguntar por que eu, né? Por quê? Não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar para quê? Para quê
eu tive essa doença? Para quê? O que é que eu vou fazer com isso? Então, para descobrir o quê, né? Ou descobrir, ou realizar. Para quê? Tem um motivo. Não é por quê? Porque não existe porquê. Todo mundo fica doente. Todo mundo pode ficar doente. Agora eu quero saber para quê, né? E não é só na questão do câncer, é na questão do acordar todos os dias. Para a mulher que não tem câncer, para a mulher que está se tratando, para a mulher que já se tratou. Imagina que no Brasil são 66 mil novos casos estimados, né, para esse ano, com 17 mil óbitos. Sobram umas 50 mil por ano sobreviventes ou em tratamento. Então, para que essas mulheres sobreviveram? Para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para continuar realizando, continuar vivendo. Bora viver, porque são muitos sobreviventes para ficarem parados, para serem carregados por uma sociedade que não acredita neles. Não, a gente tem que sobreviver e tem que viver, não é sobreviver. Eu sou contra a palavra sobrevivente, porque eu acho que o ser humano é sobrevivente desde o momento que nasce. É verdade, é isso mesmo. Eu também acho. Nasce com destino. Concordo. De diferentes maneiras, todos nós estamos sobrevivemos às matando os nossos leões todos os dias. Né? Agora, doutora, para finalizar, eu gostaria de rapidamente saber quando que houve o seu câncer de mama e como que foi para a senhora pessoalmente. Você já falou um pouco dessa questão agora mesmo, né, de enfrentamento, de que temos que ir para frente, que temos muito a fazer e tudo mais, mas assim, como é que foi, sendo mastologista, ter tido um câncer de mama, se isso foi mais difícil até dentro da própria classe médica, e depois gostaria apenas que a senhora finalizasse com a sua dica, uma fala aí para as mulheres que estão enfrentando neste momento o diagnóstico do câncer de mama ou já estão em tratamento. Bom, a gente sempre toma um susto, né? Porque a gente toma um susto até com um exame de sangue assim, meio esquisitinho. Imagina um câncer de mama. E principalmente porque eu estava vivendo um momento maravilhoso da minha carreira. Eu estava vivendo entre 2 países, estava realizando coisas, congressos. Mas eu tive muita sorte. Eu descobri numa mamografia bem feita, um tumor inicial. Mesmo assim, tomei um susto grande, tive uma dificuldade, porque eu tinha todos os meus amigos que queriam me operar, outros que queriam que eu fosse fazer biópsia. Então, essa foi a dificuldade, mas foi difícil para mim, porque eu estava num momento muito ocupada. Naquele momento, foi um 18 de outubro, quando olhei... Que ano que era, doutora? Hã? Que ano que foi? 2012. Que ano que foi? 18 anos. Quando eu olhei o exame, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar sexta-feira no evento, eu tinha que ir a Fortaleza, eu tinha 3 viagens marcadas, 2 fora do Brasil. E eu só pensei naquilo, meu Deus, eu achava que vou ter que fazer 2 reconstruções, e vou ter que parar o consultório, radioterapia, eu já fiquei imaginando o meu ano próximo. Para mim, eu acho que foi mais complicado isso. Eu estava no momento que eu estava trabalhando demais, com muita gente dependendo de mim, chefe de equipe, e chefe de um monte de coisa, e eu falei, meu Deus, e agora? Então aquilo me deu... Eu me lembro que eu fiquei tão tonta que um amigo meu, muito amigo meu, que foi ele que, não sei porquê, desconfiou, começou a dizer assim, eu quero que você faça uma ressonância, eu não tinha visto nenhum exame meu lá da Itália. E aí eu comecei a fazer mamografia aqui, daí desconfiaram. Mas quando eu soube, eles falaram, vem para cá fazer biópsia. Eu comprei a passagem para viajar no dia seguinte, que eu queria sair daqui, porque ia ficar todo mundo em cima de mim. Eu morava em Ipanema, cheguei na esquina da minha casa, eu não sabia para que lado ir. Eu tive um branco, eu só sabia o telefone da minha filha, ela veio me buscar, e de lá tive outro branco na conexão em Amsterdã, no aeroporto, perdi o avião, tive que pegar outro. É um choque. É um choque para todo mundo, né? Para todo mundo, imagina. E eu acho que a gente tem que saber que é difícil, saber que naquele momento você tem que parar e falar assim, o que eu estou fazendo de errado, né?
Por que meu corpo reagiu dessa forma e eu vim parar aqui? O que está havendo? Ou o que houve na minha família, que talvez eu tenha que prestar mais atenção, agora é melhor eu prestar. Então, há aquele choque, mas há que ser positiva. Eu, na verdade, fiquei muito grata por ser esse tumor, né? Que eu conheci todos os especialistas quase melhores do mundo. Então, eu fiquei muito grata, e muito grata principalmente porque hoje eu entendo melhor a minha paciente. Eu entendo melhor certas pausas que a vida me dá, entendo melhor muita coisa que eu não entendi. Então, eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor. Eu entendi para quê. E o mais importante é a vida. O mais importante todo mundo fala muito de empoderada, mulher empoderada. Eu acho muito bom a gente ser empoderada, mas para ter poder tem que ter realmente. E para isso tem que acreditar em si. Para acreditar em si, você tem que construir alguém que você respeite. E a partir desse momento, se respeitar e fazer com que os outros te respeitem. E preservar a sua vida. No caso das mulheres, em termos de saúde, é desde sempre preservar a sua vida, saber dizer não ao homem abusivo, ao patrão abusivo, à sociedade abusiva, às imposições sexuais, às imposições sociais, às imposições financeiras e aos limites de raça, de credo. Eu acho que a gente tem que romper o paradigma que a mulher tem um limite. A mulher não tem limite. Agora, precisa ter saúde. E, para isso, nós estamos no Outubro Rosa. Esse ano a gente fala muito de prevenção, de quanto antes mais cedo, quanto antes melhor. E prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de útero, prevenção do câncer de traqueia e pulmão, prevenção do câncer e prevenção da morte à toa. Cuidado de si mesma, bons hábitos de vida, prestar atenção no que come, no que ingere, no que pensa, em como trabalha, em como tem a sua vida sexual, amorosa, em como se coloca na vida. E eu acho que a partir daí bora viver, vamos tentar, né? Mais um ano. O autorrespeito, né? O autorrespeito acima de tudo, né? Só isso pode dar o poder à mulher. É isso sim. Tá bom, doutora. Então, agradeço muito a sua participação aqui no 50 e Muitas. Espero que tenham muitas outras oportunidades para a gente conversar sobre o câncer de mama e outras tecnologias aí que esperemos, né, que venham logo e possam ajudar também. E bora, vamos continuar. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? Essa é uma ação muito importante. As mulheres precisam, aliás, todos precisam, porque homens também têm câncer de mama. Sim. É pouco falado, mas tem, né? É pouco, porque é 100 vezes menos, né? Mas tem. Tem que saber tá que certo. tem. Tá? É isso aí. Tá bom, doutora. Muito obrigada. Um beijo. Até breve.